Hoje, abrindo aqui os debates do segundo dia do EMAB, Encontro de Meio Ambiente da Bahia, nós teremos o painel de recursos hídricos. Para a apresentação desse painel, nós vamos convidar virtualmente o Dr. Ângelo Lima. Ângelo, por favor. João, convide o Dr. Ângelo a estar na tela com a gente. Ângelo, obrigado pela sua presença. O Ângelo é secretário executivo do Observatório de Governança das Águas e também foi ex-analista do WWF Brasil. Para coordenar esse painel, nós gostaríamos de convidar Kitty Tavares, que é coordenadora de articulação institucional e do Programa de Gestão Ambiental Compartilhada da SEMA, Estado da Bahia. Bem-vinda, Kitty, obrigado. E para completar o nosso painel, que a gente tem muito orgulho aqui da participação, doutora Luciana Cury, que é promotora de Justiça e coordenadora da Câmara Temática de Meio Ambiente do Ministério Público da Bahia. Luciana, muito obrigado. Sei do esforço que você está fazendo para estar conosco aqui. Luciana, inclusive, tem um outro compromisso às 10 horas, Ângelo, 10h30? 10h30, não é isso, Luciana? Ângelo, eu peço um espaço para a doutora Luciana poder fazer sua participação e a gente continuar, ok? Os dois nos ouvem bem? Muito bem, muito obrigado aí pela... Perfeito. Desculpe Ângelo, aí meu atraso aqui. Você faz a apresentação por aí, hein? Sim. Perfeito. Mas primeiro é a doutora Luciana, né? Agora sumiu a voz. Bom dia a todos e a todas. Pelo que eu entendi, nossa mediadora vai ser Kitty, então, Paulo, talvez ouvi-la, né? Dar as boas-vindas aí, vai ser importante. E a gente segue aqui. Prazer. Apresentação. Ângelo, você pode iniciar a sua apresentação. Já estamos te ouvindo. Pensei que era que a Luciana sugeriu que a Kitty desse uma palavrinha. Então eu passo a apresentar? Ok, eu vou... Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Luciana. Mais uma vez aqui, todos nós, para trabalhar essa pauta de meio ambiente, de água, né, dentro da política de recursos hídricos, como a gente faz referência, e é fundamental todo esse momento, né, essa oportunidade de trabalharmos essa pauta ambiental e de recursos hídricos. E a gente, como disse Paulo, estamos, ao mesmo tempo, simultaneamente, está ocorrendo aqui o encontro do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas, e como todo esse trabalho do encontro vai estar gravado, está sendo transmitido, além das pessoas presentes aqui, dos municípios, das entidades aqui inscritas e participando, temos também a participação pelo meio virtual. Acho que agora a gente pode verificar, né? Então, Ângelo, Luciana, bem-vindos. Bem, muito obrigado. Então, a nossa abordagem aí é principalmente, né, a governança pode evitar conflito nas bacias hidrográficas. Pode passar, por favor.
Sou eu mesmo que passo ou não? Sou eu, desculpe. Então, primeiro falar do que é o OGA, né? Vocês estão vendo a apresentação? Está tudo ok para vocês aí na plenária? Essa é a minha primeira experiência, confesso que nesse formato aqui. Espero que esteja. Então, o que é o Observatório? O Observatório da Governança das Águas não é uma instituição, é uma rede de instituições que tem, na verdade, 62 instituições, igual o nosso modelo de gestão, com os 3 segmentos, poder público, sociedade civil e setor, nesse caso, privado, que a gente está chamando, né, porque tem usuário, público e privado, e pesquisadores, né, que podem nos auxiliar nesse trabalho de monitoramento. O nosso objetivo principal é difundir informações das práticas de governança dos atores e instâncias do SINGRE, do nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Temos um modelo de governança do próprio OGA e também instituições que hoje fazem parte do comitê gestor. Bem, para falar um pouco por que ter governança, né? Qual a importância da gente ter governança? Quer dizer, qual o cenário que a gente está vivendo? Quer dizer, a gente está vivendo um cenário bastante difícil do ponto de vista, se a gente não fala exatamente das mudanças climáticas, da emergência climática, mas o fato é que o nosso manejo e uso do solo estão inadequados, seja na área urbana, seja na área rural, e isso vem fazendo com que, inclusive, a gente esteja perdendo superfície de água no Brasil. Inclusive, isso significa que a gente está armazenando menos água para, inclusive, garantir segurança hídrica, incluindo o abastecimento humano. Bem, nós temos ainda 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável, 100 milhões sem coleta de esgoto. Tivemos, em 2019, mais de 273 mil internações com doenças de veiculação hídrica, né, pela falta de saneamento básico. Então, isso tudo vai mostrando que a gente precisa ter governança, né, para a gente atuar nesses itens, nesses temas. Por mais que tenhamos ainda mais de 200 comitês de bacias, temos 110 mil quilômetros de trechos de rios com qualidade da água comprometida, enfim, é preciso olhar para isso, por isso a importância de analisar a governança. O desmatamento, não só na Amazônia, né, a gente pode falar, infelizmente, em todos os biomas brasileiros, aumentou o desmatamento na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, no Pantanal, na Mata Atlântica, no Pampa, todos os biomas brasileiros aumentaram o seu desmatamento. E aquilo que eu falei, né? Com isso, a gente perdeu 15,7% da superfície de água no Brasil. Aumentamos os conflitos pelo uso da água, né? E isso é um item muito importante, porque os comitês de bacias têm o papel de dirimir conflitos, e é preciso que esses conflitos apareçam dentro dos comitês de bacias. Esse é um dos itens para evitar conflito, é que o conflito seja discutido, ele seja levado para dentro dos comitês de bacias. Eu até vou pular essa parte aqui de conflito, mas os conflitos eles surgem dessas relações sociais e eles são territorializados, né? E muitas vezes chegam níveis que a gente é muito difícil de lidar com ele. Portanto, a gente tem que estar atento dentro da estrutura dos comitês. Esse é um dos itens de governança que pode evitar conflitos. Na elaboração dos planos de bacias, por exemplo, analisar e identificar potenciais conflitos. Já é um item que a gente pode identificar como que ajuda, a governança ajuda a gente a evitar conflitos, a minimizar conflitos, quem sabe.
Bem, aqui são só detalhes de exemplos de conflitos, de notícias de conflitos, e isso só vem aumentando no país. E aquilo que eu estava, inclusive, falando dos municípios, né, e nessa estrutura de gestão que a gente tem, ambiental e de recursos hídricos, um dos itens de governança que podem ajudar a minimizar conflitos, evitar conflitos, é a integração da gestão ambiental com a gestão de recursos hídricos. Aqui, nesse mapa, vocês estão vendo o país completamente pintado de secas em vermelho e cheias em azul. E os tons de azuis aí diferenciados, onde você tem, né, maiores secas e, ao mesmo tempo, também aí o nível de secas também. Então, é preciso enviar, é preciso que cada estrutura nossa e os comitês de bacias têm um papel preponderante, inclusive, nesse aspecto de evitar conflitos, porque a gente sabe que temos pequenos e médios municípios que têm pouca estrutura, como eu já falei. E o município, e ao mesmo tempo o município precisa enxergar a importância de participar dos comitês de bacias, porque sem isso eles vão continuar provavelmente muitas vezes sem estrutura. Quer dizer, num comitê de bacia você é claro que para isso as estruturas e os instrumentos de gestão têm que estar funcionando. Um deles, por exemplo, é a cobrança pelo uso da água, que é importante, porque é claro que ele não é a única solução para termos recursos para a gestão, mas é um item muito importante a cobrança pelo uso da água. E é preciso que, né, a gente vê avanços, por exemplo, o Comitê da Bacia do São Francisco investiu em mais de 100 cidades, em 100 planos municipais de saneamento básico. Isso com recurso da cobrança pelo uso da água. Nós temos exemplo no Rio de Janeiro, nós temos exemplo na Bacia do Rio Doce também. Então, assim, o município participar dessa estrutura dos comitês de bacias traz benefícios, inclusive, para o município. Mas traz, além disso, uma visão da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, porque muitas vezes o problema no município não se resolve apenas olhando para o município, para o território do município, mas olhando e analisando a bacia hidrográfica. Então, é muito importante que os gestores, né, também atuem, né, dentro dos comitês de bacia, os gestores municipais, e valorizem a importância e a participação nos comitês de bacias. Bem, já estou aprendendo aqui. E vejam, por exemplo, esse dado que recente, agora lançado o que mostra a importância dessa questão do território, do uso, inclusive do uso do solo nas áreas urbanas. O aumento que a gente teve de áreas urbanizadas, dados agora recentes do MAP Biomas, aumentando em 3,2% ao ano, né, de áreas urbanizadas, ou seja, de perdas de áreas de preservação permanente dentro das áreas urbanas. Então, isso traz um reflexo tanto do ponto de vista das secas, que eu acabei de mostrar ali, quanto das cheias. Porque se você tem áreas florestadas, áreas de preservação permanente dentro das áreas urbanas, para vocês terem uma ideia, isso são dados que nem todos os municípios estão lá no SNIS, no Sistema Nacional de Informação de Saneamento, mas nem todos os municípios informaram isso. Mas, por exemplo, Belo Horizonte e São Paulo, você tem 80% das áreas urbanas, dos rios, eles estão canalizados de forma aberta e fechada. E 100% da área dos municípios estão completamente não conseguem asfaltadas, né? Então a água da chuva não infiltra. E isso gera tanto seca como gera cheia, porque se você não tem a infiltração da água no solo, essa água é que vai garantir a infiltração da água no solo acontece e vai ajudar exatamente a ter água no período mais seco. E nas áreas urbanas, se você não tem infiltração, é ela que vai causar enchente.
Então, é o mesmo problema do manejo e uso inadequado do solo urbano e rural, causam enchentes e causam cheias. Não é a chuva que é culpada, é o nosso manejo inadequado do uso do solo, seja na área urbana e da área rural. Sempre houveram, e é claro que agora a gente sabe que com as emergências climáticas estão aumentando os eventos extremos, mas é o nosso modelo de ocupação na área urbana e rural que está fazendo com que a gente tenha problemas, inclusive de garantir abastecimento de água. Bem, aqui mostra, inclusive, essa perda por biomas, né, de formações naturais, né, por biomas. Você veja que a Caatinga aumentou nessa perda de 19%. Né? Então, isso traz um alerta para a gente ter estrutura, para a gente ter governança, para a gente poder enfrentar esses desafios. Bem, nós temos aí mais de 200 comitês de bacias no Brasil, né, com diferentes etapas e processos de formação. A nossa governança é o papel do Estado brasileiro, o poder público, dessa capacidade dele de articular e mobilizar os atores sociais e estatais para resolver os dilemas de ação coletiva, o papel do poder público na representação nos comitês de bacias, especialmente o Comitê de Rio de Domínio da União, o Poder Público Federal e o Comitê de Rio de Domínio do Estado, o Poder Público Estadual. Eu diria que o principal papel desse representante da área de gestão de recursos hídricos é de exatamente ajudar a negociar, a dirimir conflitos. Quando um representante do poder público do Estado e da União ele se coloca a favor de qualquer um dos setores dentro de um comitê de bacia, ele está esvaziando esse papel do comitê de dirimir conflitos. A gente precisa ter esse alerta do ponto de vista de que o grande papel, se a gente não tem alguém que negocia conflito, que a gente hoje tem métodos, a gente tem técnicos especialistas nisso, mas a gente precisa que o representante dos poderes públicos estaduais e da União também se coloquem dessa forma como o grande negociador de conflitos. Isso é um dos elementos, inclusive, para a gente ter governança, para a gente evitar conflitos. Bem, como eu já disse, a governança prepara a gestão. Bem, esse é o nosso sistema que a gente está hoje. A gente tem uma perspectiva aí de mudança, de retorno do nosso sistema para o Ministério do Meio Ambiente, porque tem muito mais a ver, né? Como eu falei, uma das diretrizes da nossa política de recursos hídricos é a integração da gestão ambiental com a gestão de recursos hídricos. Então, no mais natural possível que a gente tivesse, né, a água dentro do Ministério do Meio Ambiente para ajudar a facilitar ou ser menos difícil a integração da gestão ambiental com a gestão de recursos hídricos. Toda aquela história do desmatamento que eu acabei de mostrar, né, em todos os biomas, tem a ver com isso. Né? Se a gente não olha para o território, e aí esse é um dos aspectos também da governança, se a gente não integra com o território, a gente possivelmente vai ter mais conflitos. É fundamental essa integração e monitorar a governança, inclusive, é olhar para isso, se está havendo essa integração. Bem, então, quais devem ser as premissas para a gente evitar os conflitos? A água deve ser uma política de Estado. Quer dizer, na realidade, a nossa lei 9433 e as leis estaduais, elas trazem isso. A água não é uma política de governos, que ora estão nos governos. A política da água deve ser uma política de Estado. Por isso, inclusive, ter comitês de bacias com representação de poder público, sociedade civil e setor usuário. Temos que ter garantia de orçamento para a gestão das águas. Não basta, né, ter a cobrança, porque para ter a cobrança, inclusive, a gente precisa de muita discussão, de muita construção. Não é o Estado que vem e diz qual é o valor da cobrança. É cada comitê, é cada bacia, no condomínio bacia hidrográfica que discute. Mas antes disso, como garantir que o sistema funciona? Nós temos hoje muitos comitês que têm planos de bacias, mas não têm
não conseguem ter recursos para implementar as ações do plano. Às vezes, inclusive, não tem nem recurso para elaborar o plano, né? Então, é fundamental que a gente garanta orçamento para a gestão das águas. Fortalecimento da gestão descentralizada e participativa para ampliar a democracia na gestão, quer dizer, e aí, obviamente, a gente precisa ter democracia para garantir esse diálogo. Que ótimo, né, a gente ter essas representações, interesses diferentes, interesses legítimos dentro da gestão, né, de recursos hídricos. Né, o que a gente tem que aperfeiçoar é cada vez mais esse diálogo entre os interesses. Quer dizer, as diferenças precisam aparecer dentro dos comitês de bacias, né, porque isso reconhece os conflitos, né, que existem dentro do comitê. Não é problema a gente pensar diferente, o problema é não aparecer esses pensamentos, essas diferenças. Isso sim é problema, porque aí a gente está, de uma certa forma, escondendo as diferenças que existem e a gente sabe que existem as diferenças. Trazer um sentido de pertencimento à bacia hidrográfica, quer dizer, todo esse processo de construção dos comitês, é preciso que a gente traga, né, de que nós pertencemos a uma bacia hidrográfica. Para isso, inclusive, criar confiança entre os atores. E, evidentemente, monitorar, né, a governança, né, e monitorar não só a governança, mas monitorar todo o sistema, monitorar, inclusive, indicadores. Temos indicadores de resultado e de impacto. Há bem pouco tempo atrás, a gente tinha planos de bacias que eram elaborados e que não tinham metas, não tinham indicadores. Como é que a gente sabe se a gente está no caminho certo, né? Então, é fundamental que a gente monitore, né, todo o processo nosso da gestão, da governança e gestão de recursos hídricos, para que a gente... E isso, inclusive, vai valorizar, né, o tempo que a gente doa para a gestão de recursos hídricos. Valoriza o nosso tempo, né? Nós todos estamos empenhados, né, claro que com essas diferenças, né, mais empenhados que a gente tenha água, né, garanta água para todos os usos. Para isso é preciso monitorar. Bem, o nosso protocolo ele tem 5 dimensões, né, cada uma com alguns indicadores, né, a dimensão legal institucional, capacidades estatais, instrumentos de gestão, relação Estado-sociedade. Quando a gente fala de governança, a gente está olhando tanto para dentro da instância, mas também da relação da instância para com o sistema e para com os outros atores, né? Então, assim, é muito importante que, na hora que a gente está monitorando a governança, a gente não só enxerga a nossa instância, a instância que a gente está participando, mas também a relação dessa instância para com outros atores e outros temas, né? Isso é a governança. Portanto, monitorar é refletir um olhar sistêmico sobre a nossa gestão de recursos hídricos. Bem, aqui eu já falei bastante, né, sobre isso, né, caminhos para a gente tem muito a ver com o que eu já disse ali no outro slide, mas só para reforçar também uma questão muito importante, essa questão da participação, né, da mulher, da juventude, das comunidades indígenas, comunidades quilombolas e pescadores. Na dimensão interação Estado-sociedade, por exemplo, a gente procura enxergar isso. Como é que está a representatividade dos nossos comitês de bacias? E a gente tem bacias, inclusive hidrográficas, né, que tem comunidade indígena, né, presente na bacia, e está dito na nossa lei que é obrigatória a presença da comunidade indígena, e ainda não temos comunidade indígena no comitê de bacia, em vários comitês de bacias. Então, é preciso que isso seja refletido nas nossas bacias hidrográficas. E mesmo aqui, eu não coloquei, mas essa importância que eu já reforcei da participação dos municípios, da representação dos municípios dentro dos comitês de bacias. É preciso que os municípios, os gestores municipais, realmente olhem para isso com
uma grande importância, porque isso vai ajudar eles a olhar e trabalhar de forma consorciada com outros atores, né, nos comitês de bacias. Bem, nós temos aí a possibilidade de ter também a gestão integrada de recursos hídricos. Eu não vou detalhar aqui isso agora, e aqui estão os comitês de bacias que aderiram até agora ao protocolo de monitoramento da governança das águas. Nós tivemos aí na semana passada o primeiro comitê de bacia, que foi o da Bahia, que aderiu, que é o Frades, Baranhém e Santo Antônio. Esperamos que com isso estimule aí que os outros comitês da Bahia também façam adesão ao monitoramento da governança. Bem, a transparência é um elemento fundamental na governança das águas para que a gente possa evitar conflitos e transparência das informações, né? É muito interessante que tem um trabalho, o perfil dos membros dos comitês de bacias, onde a gente vê que o perfil dos membros a maior parte dos membros dos comitês hoje são de nível de pós-graduação. No entanto, nesse trabalho, eles mesmos identificam e criticam as informações dentro dos comitês de bacias. Isso pode ter a ver com muitas coisas. Será necessário aprofundar por que eles falam e reclamam da informação. Mas uma delas a gente pode pensar que muitas vezes, quando a gente está elaborando planos de bacias, às vezes nos mandam um documento com 300 páginas para a gente ler para a semana seguinte, né? E a gente, quando está dentro do comitê de bacia, a gente não está representando a si mesmo, está representando o nosso segmento. Então, é preciso conversar com os pares, né, para que ele possa trazer essa construção. Então, a informação, a transparência é fundamental. Aqui, né, numa crise hídrica na Austrália, né, os gestores lá colocaram na placa de sinalização da via principal de chegada à capital da Austrália o nível de restrição de uso da água e a capacidade da barragem. É claro que isso é diferente em cada estado, né? O Nordeste brasileiro tem as regiões semiáridas, não só o Nordeste, mas principalmente, e sabem muito bem, né? Você já tem aí políticas de convivência com a seca, né? E a gente tem que olhar para essa experiência, inclusive, para aprendermos e podermos cada vez mais ampliar a democracia, a transparência e a informação para a gestão de recursos hídricos. Bem, muito obrigado, grato. Desculpe aqui, acho que vocês que param aí a apresentação e estou à disposição para o debate. O microfone da Kit está fechado, eu acho. Esse tipo de iniciativa de redes, de trabalhar, né, essa importância das redes para o serviço público. Às vezes a gente fala do público, as pessoas já relacionam muito o público só com o poder público, mas a gente tem que lembrar do papel que pode ser exercido para dar atendimento, considerando esses aspectos de dar informação e difundir informação. Então, a iniciativa da criação de um observatório, e nesse ponto aqui, nessa temática com relação a esse trabalho do Observatório das Águas é fundamental, principalmente esse tema da governança. Gostaria de passar agora diretamente para a Luciana e depois a gente poder abrir aqui para inscrições e para o debate. Bem-vinda de novo, Luciana, com a palavra. Gente, bom dia a todos e a todas novamente. Kit, algo está acontecendo na transmissão, pelo menos para mim, que está sem a sua imagem. Não sei o que aconteceu, é bom aí a produção, o apoio dessa parte tecnológica colocar você, né? E agora, na verdade, sumiu de vez o seu quadradinho aqui na nossa tela. Cumprimentar muito, Kit, você, né, como nossa mediadora, uma figura muito especial na atuação no empoderamento dos municípios, acreditando num trabalho de proteção ampliada
a partir do poder local, né? Isso é muito importante. Também cumprimentar a Ângelo, que é um grande especialista e sempre dá um show, uma aula, né, verdadeira para todos nós. É sempre muito bom ouvi-lo. A gente sempre aprende muito e eu realmente quero reforçar e reiterar todas as suas falas aqui. Também queria agradecer muito ao Fórum Baiano de Comitês por ter convidado para estarmos aqui. Eu não sei se nós estamos aí, Ângelo, sendo transmitidos mesmo assim, né? Com a caída lá do pessoal, eu espero que estejamos, mas já foi informado aqui que estamos. Então, é um prazer, eu trabalho, né, na Bacia do São Francisco, alguns já me conhecem, eu sou promotora de justiça, e o Ministério Público aí tem um papel fundamental também em atuar na linha, né, da proteção ambiental e, consequentemente, na proteção das águas. Então, agradeço o convite por estar aqui contribuindo com esse debate, com essa discussão. No papel de debatedora, na verdade, né, não sou a expositora, não sou a palestrante, mas queria trazer aqui algumas reflexões que acumulamos ao longo desses 20 anos, né, 21 anos à frente dos trabalhos na Bacia do São Francisco, e algumas inquietações que temos, sobretudo quando estamos tratando em um encontro que articula os municípios, né, baianos, com esse olhar de proteção das águas e de proteção ambiental. E, na verdade, fiquei muito feliz com essa oportunidade de estar integrando os municípios que têm um desafio enorme de proteção ambiental à proteção, a esse olhar da gestão dos recursos hídricos, porque os recursos hídricos precisam ser compreendidos a partir dessa visão ampla, né, de bem público, de uso comum do povo e de essencial à vida, né, e que, portanto, é quem, na verdade, precisa estar interagindo com toda a dimensão do ambiente, ou seja, não existem águas, né, sem ambiente, não existe ambiente nos diversos aspectos sem a água, as coisas se complementam, interagem, e foram separadas em um sistema específico apenas didaticamente para impulsionar um sistema de proteção mais efetiva. Mas as coisas estão absolutamente interagindo, interligadas. Por isso eu fiquei muito feliz com esse casamento necessário, indispensável, indissociável que está acontecendo nesse encontro. Peço desculpas, inclusive, por não estar presente, né, Kitty? Porque faz muita diferença estar presente, mas estamos aí com outras missões também. Então, a primeira coisa que eu entendo é que os municípios precisam enxergar essa dimensão dos recursos hídricos como indispensável de estar também na sua pauta. Não são os gestores propriamente, né, já que a gente tem aí uma responsabilização da União e do Estado nas funções de dominialidade e de gestor diretamente ligado. Porém, a compreensão que precisa se ter é que tudo repercute para os recursos hídricos. Absolutamente todas as tomadas de decisão e absolutamente todas as medidas que são feitas e todos os problemas e impactos socioambientais interferem em quantidade ou qualidade ou qualidade nos recursos hídricos. E por isso, na verdade, todos têm a ver com isso, né? Então, na medida em que a gente tem municípios que estão cada dia mais vendo a importância de se estruturar na proteção ambiental, é preciso que eles compreendam que eles estão se estruturando na proteção ambiental e, consequentemente, na proteção dos recursos hídricos, né? Porque na medida em que a gente tem uma fiscalização ambiental que vai suspender um desmatamento a partir de uma interdição, de um embargo, de uma medida, um desmatamento que está acontecendo ilegalmente naquele local, está se contribuindo diretamente para a proteção dos recursos hídricos, porque não existe água sem flora, e não existe flora sem fauna, e não existe fauna sem flora. E tudo isso é sistêmico. Portanto, eu gosto muito e escrevi sobre isso na minha dissertação de mestrado na nossa gloriosa UFBA, Universidade Pública, importante de valorizar todas elas, e dizer que na minha dissertação em 2018 já escrevia isso, né? Então, assim, fala, mas só que para escrever isso a gente já vem discutindo isso há muitos anos, né, Ângela? Há quantos anos? Há 20 anos a gente vem, né? O Ângelo já tem muito mais experiência, mas eu tenho aí meus 22 anos, né? Trabalhando com a temática, e diria que venho dizendo isso sempre.
Nós não podemos botar numa caixinha as tratativas e os diálogos de recursos hídricos e a proteção e a técnica de proteção dos recursos hídricos. Nós precisamos interagir. O sistema de recursos hídricos ele precisa estar interagindo com o sistema de meio ambiente ou ele será um fracasso. Ele não tem como ter sucesso se não se entender que os desmatamentos feitos e as ações antrópicas, elas contribuem, ou as extrações minerais, ou a grande produção com uso de agrotóxico, tudo interfere nos recursos hídricos. E isso é necessário que a gente consiga entender. Na minha dissertação, eu, inclusive, escrevi muito e recomendo a análise de um jurista chamado Iores, né? Antônio Iores. Ele trata, inclusive, das questões de interação das águas com as pessoas, falando até que não temos como falar mais só em um ciclo hidrológico, mas um ciclo hidrossocial. Eu gosto muito de falar isso, Ângelo, porque não existe uma dimensão de você pensar o ciclo hidrológico sem pensar as interfaces com as dinâmicas humanas e antrópicas, né? Então, a bacia, como dito aí por você, muito bem dito, é a unidade de planejamento, é a unidade de vivência e que as pessoas precisam se sentir parte dela. Os municípios são parte da bacia, então é o desafio sair do limite territorial dado ao município para pensar em bacia. É difícil sair do limite territorial dado pelo Estado para pensar em bacia. É preciso saltar essas linhas da geografia para outras linhas da geografia que vão nos comandar no sentido de pensar que uma ação em um local da bacia tem um reflexo direto no outro local. E que, na verdade, os impactos ambientais, os impactos socioambientais, eles não acontecem de forma igual. Eles acontecem para todos da bacia e para toda a bacia, e até para além da bacia, como nas mudanças climáticas que nós estamos vendo isso, mas eles afetam muito mais as populações já vulnerabilizadas. Então, não é possível pensar numa gestão, numa governança que é para além da gestão, já que temos que ter necessariamente a presença da participação como elemento essencial à governança efetiva, para que possamos dar voz e vez a cada realidade. E não há como fazer isso sem incluir de forma mais incisiva a participação dos povos e comunidades tradicionais. Então, Ângelo, eu sou absolutamente de acordo com a sua fala sobre a falta da presença das comunidades, e aí eu vou além, porque nós temos não só as comunidades indígenas, que estão, inclusive, previstas na 9433 como essenciais em todos os comitês. Mas eu acho que as cadeiras das comunidades tradicionais, eu disse isso, inclusive, Kitty, no encontro que tivemos na discussão da resolução do CONE, e fui, assim, bem criticada por representantes de diversos segmentos, parceiros, inclusive, mas eu disse, as comunidades tradicionais deveriam ter um espaço assegurado e protegido a partir de cada bacia, independente de sociedade civil. É representação do olhar de quem vive e de quem funda essas bacias, de quem existe antes dos empreendimentos chegarem, inclusive, as comunidades quilombolas, as comunidades de fundo e fecho de pasto na Bahia, para dar o exemplo, né? As comunidades geraizeiras, elas existem antes, elas precisam estar incluídas no processo de forma assegurada. E aí empoderar esse comitê de bacia, Ângelo, que precisa ter, para além da participação dos seus representantes de segmentos, de fato, a capacidade de dialogar do representante apoiado pelos segmentos e o poder público fazendo o seu papel de garantir o apoio e o suporte necessário para que o comitê possa ser, de fato, executar o seu papel de parlamento das águas. Então, não só como árbitro dos conflitos, né, mas como, inclusive, ator essencial para prevenir conflitos, já que a gente, tratando de forma mais dialógica, dialogada e consensuando coisas naquilo que seja possível consensuar, e aí é preciso que os empreendedores das diversas áreas entendam as capacidades de suporte da própria bacia, para que possam entender também que isso significa uma responsabilidade inter e intrageracional, não só para esse momento atual, mas inclusive para momentos futuros, porque o tempo ambiental não é o nosso tempo, e entender que a água ela é muito além de um corpo hídrico como insumo produtivo para gerar rendas para os segmentos que são importantes e que todos precisam, e são interesses legítimos, mas é preciso
ter um olhar de entender essa importância de ter a água na sua função ecológica, na bacia, na sua função das outras formas de vida na bacia, na sua função religiosa, cultural. Tudo isso é importante nessa governança das águas. Por isso que não se pode fazer uma gestão de água sem pensar em ter uma governança das águas que é necessariamente participativa. Senão ela não é uma governança das águas. E aí, a descentralização determinada pela nossa legislação, ela não é necessariamente a democratização, né, Ângela? Você falou aí em democratizar mais, com mais comitês e com mais participação. Mas eu deixo aqui uma provocação para o nosso expositor, se, de fato, a descentralização garante necessariamente essa democratização, porque a professora Ivonildes, que é a nossa orientadora também nas questões de recursos hídricos, ela, inclusive, tem um texto escrito sobre descentralizar não quer dizer democratizar, e eu acredito exatamente nisso, né? Nós precisamos garantir que as decisões sejam tomadas, de fato, pelo Parlamento das Águas, que são os comitês, e que o poder público cumpra, e todos os envolvidos no sistema acatem as decisões do colegiado, empoderando o colegiado do comitê, né? E aí, a questão do acesso à informação é indispensável. Nós temos problemas seríssimos de transparência. Aí eu não acho só que é a questão da quantidade de informação, muitas vezes até essa forma da tecnicidade. Existe a técnica, mas existe o tecnicismo, né? E nós precisamos tentar dialogar, porque as pessoas, cada uma do seu lugar de fala, cada uma da sua forma e da sua especialidade, vai poder contribuir com a gestão efetiva. Então, achar que o pescador não vai poder contribuir, ao contrário, a gente vê que o pescador ele dá grandes contribuições, e quem entende do rio até melhor do que muitas pessoas, né? Do que muitos de nós, pelo menos do que eu sempre digo, que o pescador entende mais, porque ele que sabe ali o que está acontecendo ali naquele rio, né? Então, o pescador como um exemplo, mas a gente precisa estar exatamente entendendo que esses olhares plurais, eles somam nessa capacidade de compreensão. E que esse árbitro dos conflitos, que é o comitê, decidido pela nossa legislação, precisa ser empoderado, Ângela. Eu concordo completamente com a sua fala. Enquanto Ministério Público, tudo que é conflito de uso que aparece na promotoria, eu sempre disse, vamos ouvir o comitê. Vamos ouvir o que o comitê diz isso. Não é o Ministério Público que vai fazer uma conciliação de interesses aqui. Não se trata de uma conciliação de interesses na Justiça ou no Ministério Público. Se trata de um empoderamento do Parlamento das Águas, que é o comitê. E aí o PL 4546, que está tramitando, de 2021, ele nos traz uma preocupação muito grande, que é exatamente retirar do comitê essa atribuição. Então, a gente precisa reforçar a importância de ser o comitê esse árbitro, a necessidade dessa transparência, Ângela, porque aí nós temos um problema de transparência ambiental. Nós temos problemas de informação ambiental, não é só a questão dos documentos complexos ou do pouco tempo que se dá ao comitê, tudo isso também. Mas nós temos falta de transparência. Nós temos que parar de achar que as informações são restritas aos gabinetes, são restritas aos órgãos técnicos. E isso também serve para os municípios na sua gestão ambiental. Nós temos encampado aqui uma discussão grande, né, Kitty? Estamos aí reforçando a importância da transparência, seja no município, do processo de licenciamento que está em curso, porque isso reflete e repercute, inclusive, nos recursos hídricos, não é? Então, tudo isso precisa estar disponível. Não existe participação sem informação. Então, eu acho que uma grande luta que nós temos que ter, todos nós, é dar transparência às informações. Isso é uma obrigação prevista na legislação. Transparência passiva, mas também transparência ativa. É preciso que todas as outorgas estejam no sistema. Todo mundo tem que ter acesso às outorgas, ao que está permitido, porque o controle social existe também a partir do que está acontecendo. Então, não é pegar e botar o resumo executivo do plano de bacia, né? Ou as atas ficarem estritas ao comitê, das plenárias do comitê. As sessões dos comitês têm que ser abertas cada vez mais, né? E a transparência do órgão gestor, seja ele qual for. Nós temos um nível de transparência muito baixo. A verdade é essa. Então, isso impacta diretamente na capacidade de governança, né? Então, eu, terminando aqui, porque, afinal de contas, eu sou apenas uma debatedora, né? Mas queria fazer algumas reflexões finais aqui, no sentido de que nós temos uma grande dificuldade de aceitar as decisões coletivas. E muitas vezes até mesmo de deixar que essas decisões sejam tomadas.
Então, eu acredito que parte da nossos problemas de governança, Ângelo, são relacionados a essa falta de decisão de acatar as decisões colegiadas. Então, por isso, se resiste a que elas aconteçam, por isso, não é por acaso que não se apoiam os comitês para que eles funcionem. Não é por acaso também que os conselhos de meio ambiente, muitas vezes, não são assegurados a sua participação do jeito que deveriam. E nós temos reafirmado isso. Estou hoje, né, coordenadora do projeto Município Ecolegal, na Bahia, pelo Ministério Público. E nós fazemos um reforço e dialogamos muito com o KIT, né, nesse trabalho importante da gestão ambiental compartilhada, que é exatamente fortalecer os municípios. Mas o que é que nós temos vivenciado hoje? Muitos e muitos municípios na Bahia não conseguem fazer os seus conselhos de meio ambiente funcionar. E o que é que isso significa? Que nós, então, estamos deixando de usar uma possibilidade concreta de participação social, de ferramenta do controle social, essencial. E muitas vezes, quando o conselho está se empoderando, está fazendo as decisões, está fazendo as discussões importantes do município, existe, por exemplo, participantes dos municípios que não vão para as reuniões, simplesmente elas não acontecem. E aí a gente tem vários conselhos de meio ambiente com problema de estarem ativos e funcionando efetivamente por falta de quórum, muitas vezes, de representantes de municípios. Se no seu município está acontecendo isso, a gente pede que você entre no processo e pense a importância dos colegiados de participação para empoderamento da sociedade civil e da sociedade como um todo, porque lá estão presentes todos os segmentos, assim também como no Comitê de Bacia, que por lei precisa ter os segmentos do poder público, do usuário e da sociedade civil. Então, são colegiados que são essenciais para uma governança efetiva da proteção ambiental e da proteção dos recursos hídricos. Não há como o poder público sozinho, por melhor que seja a gestão, fazer uma boa gestão sem participação. O pressuposto da governança é a participação cidadã de diversos segmentos da sociedade. É essencial que isso aconteça. Nós temos tido, assim, desafios enormes. Membros de comitês, Kit, que ficam, às vezes, assim, angustiados por não ter a condição efetiva de participação, por não ter assegurado até o seu acesso a estar em determinada reunião. Então, isso a gente vem avançando com o tempo, mas a gente precisa dar passos largos para que essa governança aconteça da melhor maneira possível. Não é difícil fazer esse trabalho. É possível fazer esse trabalho. Nós acreditamos nisso, não é? Nós acreditamos que é possível que a governança seja participativa, descentralizada e democrática, e seja na gestão das águas, seja na gestão ambiental, a partir dos conselhos de meio ambiente, que devem ser empoderados pelos municípios. E esses conselhos de meio ambiente e os municípios devem dialogar com a gestão de recursos hídricos. Então, as coisas estão, sim, interligadas. Nós precisamos de todo mundo. Se nós podemos ter todo mundo olhando para os problemas, enfrentando os seus problemas e ajudando nos desafios, por que nós vamos nos contentar apenas com alguns? A realidade é complexa, os riscos socioambientais são grandes para todo e qualquer empreendimento. Não existe risco zero em nenhum empreendimento de impactos ambientais e de impactos nos recursos hídricos. Não existe risco zero em nenhum empreendimento. É importante a gente ter isso claro, para que a gente entenda essa responsabilidade de ampliar esses olhares a partir dos colegiados e a partir de... Então, o poder público tem que fazer a sua parte, garantindo os espaços de participação e garantindo a implementação das ações de controle que são sua responsabilidade e que estão sendo falhas. Eu lembro de uma plenária do Comitê de Bacia, para encerrar, que falava assim: escassez de água ou escassez de governança? Bem na crise do São Francisco. Não sei se você se lembra, Ângelo, não sei se você se lembra, Kit, e cada um que está nos assistindo, mas na Bacia do São Francisco, eles têm dito assim, o título da plenária foi esse. Eu fiquei assim encantada com aquele título, porque ela traduz em tão pouca coisa o que a gente precisa dizer: escassez de água ou escassez de governança, né? Então, o que a gente precisa é realmente fortalecer essa governança na gestão dos recursos hídricos. Eu deixo aqui esse desafio, né, para que a gente possa estar juntos, caminhando, empoderando, conhecendo, aprendendo uns com os outros. Nós temos que ter humildade e aprender uns com os outros a como dar as mãos para enfrentar os problemas que são nossos
e das nossas futuras gerações. E a nossa obrigação é sermos eficientes na proteção dos recursos hídricos. E não há como ser eficiente na proteção dos recursos hídricos sem uma boa governança na sua gestão. Obrigada, desculpem se me alonguei. Eu não vou poder ficar, Ângelo, para te ouvir. Eu peço muitas desculpas. Eu estou com um compromisso desde 10h30 e eu avisei que não poderia atrasar lá, mas eu já avisei lá que eu atrasado. Então, eu peço desculpas, Kitty, por não poder ouvir vocês. E vou estar sempre à disposição para a gente continuar debatendo. Agradeço, Ângelo, os seus ensinamentos de hoje. Agradeço ao Fórum Baiano de Comitês, à ANAMA, que é fundamental ser fortalecida. E parabenizo por essa iniciativa. Kitty, como mediadora, um prazer estar com você em mais esse momento. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Luciana. Nessa definição de papéis aqui do painel, da mesma forma que nessa condição de debatedora uma coisa, eu fico aqui me controlando para cumprir esse papel de mediadora, né? Mas porque ao longo, tanto num debate tão importante, numa temática tão importante, a gente começa a pensar no que a gente pode contribuir, mas e nos controlarmos para poder também não fazer disso aqui um seminário de um dia inteiro só com essa temática, né? Mas eu queria trazer, na verdade, para vocês, enquanto a gente puder ter a oportunidade de ter a presença de Luciana aí, e até fazer uma revelação aqui, né? Eu chamo ela de Lu, viu, gente? Luciana. Mas um marco interessante com relação à política de recursos hídricos nosso, né? De relacionamento enquanto promotoria de meio ambiente, sociedade civil organizada, participava enquanto ambientalista na Assembleia Permanente de Defesa do Meio Ambiente, mas foi em 99 a política nacional recente, né, publicada, sancionada em 97, e veio o movimento com relação ao Rio São Francisco, a Bacia do São Francisco, que foi começando a sinalizar a possibilidade de transposição, e na Bahia a gente criou o Fórum Permanente de Defesa de São Francisco, e a gente, com base justamente no marco legal, a gente fez uma série de questões, e uma delas foi, querem fazer isso, mas a gente começar a estudar o marco legal, dos instrumentos de planejamento, dos instrumentos de comando e controle, da política de recursos hídricos, e o primeiro questionamento foi, e cadê o comitê? Porque pela política a gente tem que criar o comitê, do comitê que se pode definir até mesmo essa questão da alocação externa, porque transposição é alocação externa. E como é que está a gestão da bacia hidrográfica do São Francisco para chegar a tomar uma tomada de decisão do tamanho que era uma transposição, que a alocação externa a bacia tem, mas essa desse tamanho, dessa dimensão que foi na época. Né? Então, trazendo aqui relembrando rapidamente sobre todo esse movimento, porque uma das coisas que a gente foi trabalhando também é que a política ela foi sancionada em 97, mas a de meio ambiente é de 81, com várias atualizações, principalmente a de 89, que atualizava a política nacional de meio ambiente, ela foi criada em pleno período de ditadura. Em 88, a gente tem a nossa Constituição Federal debatida e promulgada. Em 89, precisava de uma atualização. Qual? A de gestão participativa, principalmente. A de fortalecimento, de ampliar o CISNAMA, trabalhar-se a participação efetiva dos entes federativos no CISNAMA. Eu trago a política de recursos de meio ambiente, porque a de recursos de 97 definiu também a unidade de gestão, que é a bacia hidrográfica. E a gente traz isso como, por exemplo, qual foi o desafio histórico nesse tempo todo? Como trabalhar, vislumbrando a unidade de gestão, bacia hidrográfica, pensa no geográfico, mas na potência daquela bacia, qual a unidade de gestão de meio ambiente que é pelo território, pela unidade, né, republicana de município, estado, união. E ao longo do tempo a
gente encontra todo esse processo para a governança, focando aqui em governança, para a definição de papéis, mas também na importância do município. O município não está ali previsto como gestor, como Luciana colocou aqui, porque está na lei, mas a importância fundamental do município como participante ativo, até porque ele tem o planejamento do próprio território, focando na bacia hidrográfica, a gente tem que pensar, tem o município como usuário, né? Quando a gente pensa na questão do saneamento e também de usar o recurso da água para consumo humano, que é prioritário, e outras coisas mais, né? Essa ação de papéis na governança, considerando as duas políticas, e como a gente pode trabalhar isso, não para ficar constatando e vendo o problema, mas para a gente identificar a solução e, como disse Luciana, e a gente acelerar os processos, né? E os processos para que a gente não fique, tem 40 anos, tem 50 anos, tem 20 anos e não se resolve. A gente vai resolvendo, a gente vai evoluindo. 97 para cá a gente já tem alguns comitês já no âmbito nacional e tem grandes desafios para montar um comitê para trabalhar a gestão, para trabalhar o próprio plano da bacia é muito complexo, além dos instrumentos, né, da outorga, da cobrança da água, de cadastro de usuários, né, e essas coisas aproveitando o momento para a reflexão, mas essas informações, como diz, ele faz o monitoramento, né, ele tem o conhecimento, a comunidade tradicional também tem um conhecimento de anos ali, é tecnológico também, a gente às vezes a gente relaciona palavras de forma muito linear, né, então trazendo um pouco isso para ajudar para a gente trabalhar a finalização dessa temática, até saber também da plenária aqui se tem mais alguma contribuição, se tem alguma inscrição, e saber mesmo, Luciana assumiu aí, ela precisou sair? Ou caiu? Ela precisou Pronto. sair mesmo. Então, eu aqui e Ângela, para a gente ver se a gente finaliza aí, mas não vai trabalhar, né? A continuidade das promotorias de meio ambiente estão sempre orgulhosas que fiscalizam, né? Mas tem esse papel, a gente tem essa situação especial aqui na Bahia de ouvir e de trabalhar isso, trazendo só essas pequenas provocações aí, mas também saber do tempo que a gente tem. Vamos voltar ao Ângelo para que ele possa apresentar as suas ponderações em cima do que a doutora Luciana Cury falou, e depois nós vemos se a plateia tem alguma pergunta para o nosso apresentador. Bem, ok, obrigado aí pelos comentários da doutora Luciana e também os comentários da Kitty. Muito obrigado. Bem, uma questão muito importante que ela coloca, de fato, o fato de ter gestão descentralizada e participativa não significa que temos já democracia, mas é um passo importante, né? É a partir disso que podemos ter democracia na gestão das águas, né? Nós já tivemos 2 modelos anteriores na gestão de recursos hídricos, né? E esses modelos eram modelos centralizados, na figura do poder público. Não havia participação dos outros segmentos. E hoje nós temos esse modelo descentralizado, inclusive olhando para os estados, né, e a importância de ter a participação do município. Mas
o fato é que a nossa cultura, né, a cultura do poder público, ainda é uma cultura que a gente precisa avançar no sentido de refletir sobre essa descentralização e participação. Como ela deu o exemplo da questão da informação, isso mostra muito claro que a gente precisa realmente avançar nesse sentido, porque a nossa cultura ainda é uma cultura ainda é uma cultura centralizadora. Não são todos os gestores públicos, né, eu estou falando isso de forma geral, que concordam plenamente, né, que a gente tenha a gestão descentralizada. Nem são todos aqueles que ainda que veem isso que a Luciana falou, por exemplo, que é muito. Eu até, de uma certa forma, diria, fico às vezes perplexo de como que o gestor público não enxerga, né, que a importância dessa gestão descentralizada e participativa. Porque ele sozinho, ele não vai, de forma alguma, resolver os problemas que a gente tem. Ele não tem recursos financeiros e, às vezes, não tem recursos humanos para resolver sozinho os dilemas nossos desses momentos que a gente vive. Então, assim, imagine, você tem dentro, seja no processo de participação dentro de um conselho de meio ambiente, né, fortalecido, evidentemente, seja de um processo de participação dentro dos comitês de bacias, você tem ali o conhecimento de vários atores, diversos tipos de conhecimento, e as pessoas estão ali doando o seu conhecimento, o seu tempo, para pensar em ações. Quer dizer, o quão rico isso é para trazer soluções, né, para os dilemas que a gente vive. Eu, em vários encontros, e aí entra uma questão também de formação, né, de formação política, de formação, inclusive, dos nossos cursos, né, ou mesmo de formação não só em cursos formais, né, por isso que muitas vezes até o conhecimento, inclusive, né, não até, mas inclusive o conhecimento, os saberes de outros saberes, não só os científicos, são importantes de serem valorizados. Mas eu, em vários encontros de governança das águas que realizamos nos encontros de comitês de bacias, que vêm desde 2021, encontrei técnicos do poder público dizendo da dificuldade de... E ele não estava falando isso, ele estava falando isso de uma forma muito honesta, muito sincera, da dificuldade dele de atuar na gestão descentralizada e participativa. Por quê? Na realidade, a gente precisa formar pessoas para atuarem, né, nos formarmos. Cada vez mais a gente precisa aprender a estar num espaço como esse, dos comitês de bacias, para o diálogo, né? Saber, inclusive, ouvir o outro, né? É claro que isso não quer dizer que a gente, né, não estamos ali, somos todos irmãos, não vou dizer isso. Nós temos pensamentos diferentes. O diálogo, às vezes, poderá ser duro, mas isso é importante que aconteça, né? E valorizar isso é valorizar essa gestão. É a partir disso que a gente vai ter uma gestão, de fato, conquistar a democracia da gestão descentralizada e participativa. Só o fato, por exemplo, de se olharmos para a questão de gênero, por exemplo, não termos muitas mulheres dentro dos comitês de bacias, não temos, mesmo com a garantia da lei dizendo que tem que ter comunidade indígena na bacia que tem comunidade indígena, não tem representação indígena, quer dizer, isso também já mostra que nossa democracia precisa, dentro da gestão descentralizada e participativa, evoluir. Quer dizer, são vários aspectos, a informação também é uma delas, a transparência, etc., tudo aquilo que a Luciana complementou. Então, temos desafios ainda. E mesmo, eu diria, que é essa participação, a compreensão e a importância da participação dos municípios. Quando os municípios, quer dizer, como muito bem disse aqui, o município não faz, e a Luciana não faz a gestão, não é obrigatório, mas ele é que faz o manejo e uso do solo, o território, por exemplo.
Quer dizer, como que você faz gestão da água sem ter olhar para o território, sem trabalhar o território? E mesmo o saneamento, mesmo com as mudanças que a gente teve na lei, nessa nova lei, nesse novo marco do saneamento, o município ainda continua com a possibilidade de atribuição de trabalhar o saneamento. Portanto, então, é fundamental a participação do município na gestão de recursos hídricos. E, como eu disse, é preciso que os gestores públicos municipais enxerguem que, muitas vezes, o problema que ele tem no local, no território do município, não se resolve apenas olhando para dentro do município, se resolve olhando para a bacia hidrográfica. Eu deixo aí para a gente ver se tem mais espaço para perguntas e fico à disposição aqui. Gente, a gente pode, até considerando o tempo, essas coisas, a gente vê o tempo de fala e são perguntas e outras, ou até mesmo algumas colocações aqui. E se apresentar também. O microfone está fechado. Alô? Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, agradecer, né, a esse encontro no meio ambiente. Eu acredito que precisamos mais e melhor encontro com esse, para nós nos debruçar dos nossos conflitos, como foi dito aqui, né, parabenizar aos organizadores, agradecer aqui ao Ângelo, né, ao observador da água, a da doutora aqui, que eu saio daqui com muito ânimo com as palavras de vocês, principalmente no tocante à questão da democratização da governança, democratização da gestão, né? E a Kit também, né? Nós vamos sair daqui com ânimo. Eu gostaria de levar um exemplo, o nosso comitê de bacia, onde nós estamos hoje, aqui e agora, né? Que era do Rio Negro até o Rio dos Frades. Já diminuíram e não contaram para nós, né? Nós tivemos um exemplo maravilhoso aqui no estado da Bahia, que na formação desse comitê de bacia, houve também a formação do INGAR, que era uma autarquia, sim. Aí houve um trabalho maravilhoso, que se chama Voluntários da Água. Aí, como era a questão dos agentes de endemismo, dos agentes de saúde, foi selecionado 2 pessoas de cada comunidade para tomar o curso de formação de liderança, elaboração de projeto, execução de projeto e monitoramento de projeto, para que realmente essas comunidades, pescadores, quilombola, extrativistas, essas comunidades participem do monitoramento participativo, porque quando acontece alguma coisa nas nossas casas, quem chega primeiro não é a polícia, não é o SAMU, quem é que chega primeiro? É o vizinho. Então, essas comunidades que são parte do problema e pode vir a ser até parte da solução. Então, esse é o momento ouro que nós temos aqui, essas parcerias como a NAMA, né? A NAMA, a NAMA, a União dos Prefeitos, né? A FIEB, para dar apoio aos municípios que não têm corpo técnico, não tem pessoal suficiente para resolver esses conflitos. Então, é fundamental que essas instituições dê o reforço institucional. Nós temos curso de jurista popular, nós temos cursos para que as comunidades tenham o conhecimento da legislação, do INCRA, do direito à terra, do direito da aposentadoria, porque não podemos só apoderar comunidade, precisamos também a formação de liderança, porque senão vai formar INGs, indivíduos não governamentais que vêm a esses encontros, bota a pasta de braço do braço e não repassa às suas comunidades todo esse avanço
de discussão, de democratização da gestão, da democratização da governança. Então, a gente precisa dessa instituição para estar ajudando aos municípios, para a gente se debruçar sobre questões graves, como a questão da desmobilização dos aterros sanitários, dos aterros dos lixões, né, para que ajudar na questão do combate ao incêndio florestal, que os municípios não têm perna para tudo isso. A gente precisa dessas parcerias para estar encontrando solução a isso. E, principalmente, essa questão do monitoramento participativo. Sem o monitoramento participativo, eu vou citar mais um exemplo. Aqui, uma época atrás, o IBAMA tinha uma pessoa que era o gerente do IBAMA, que era uma pessoa do território, que saiu do seio da sociedade civil. E nós, de 2 em 2 meses, tínhamos uma reunião para planejamento de monitoramento participativo e nós fazíamos o que se chama um mapa falado. O que é o mapa falado? O mapa falado é que os mateiros, os pescadores, os indígenas, por ter conhecimento do território, fazia um planejamento de monitoramento que nem o IBAMA conseguiria, porque o mateiro que conhece aquele local, é a comunidade tradicional que conhece aquele local. Então, a gente pode até otimizar recurso quando a gente envolve as comunidades local. Muito agradecido, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Essa iniciativa com relação às lideranças foi um recurso, salvo engano, nesse período 2009, 2010, do Banco Mundial, que fez esse trabalho no Ingá, de capacitar e de criar essas... Há uma esperança de que o CISNAMA ou o SINGRE, a gente tenha a oportunidade de poder também fortalecer, bem dentro, a gente falou tanto aqui, né, o Observatório das Águas, um sistema de rede, da gente trabalhar essas redes, essas teias para fortalecimento, né? Então, o SUS, ele tem os agentes de saúde, a gente precisa que, agora, voltando a trabalhar e a debater e a discutir, possivelmente, daqui até 2024, a gente possa voltar a ter a Conferência Nacional do Meio Ambiente, e com isso ter também as conferências locais, as conferências regionais e a estadual, para a gente retomar esse trabalho de fortalecimento a partir da participação efetiva, da troca de vivências e de experiências, né? Eu lembro que foi um recurso do Banco Mundial, salvo engano. Programa dentro dos corredores ecológicos. Aproveitando a sua presença aqui, nós estamos vivendo um processo aqui no município muito, muito interessante, que é a retomada dos conselhos gestores das APAs. E, mais uma vez, nós estamos pecando de não envolver as comunidades. Como é que a gente vai falar em um grupo gestor de uma unidade de conservação sem envolver as marisqueiras, sem envolver os pescadores, sem envolver os extrativistas, sabe? E nós estamos fazendo isso. Aí os empresários, que geralmente são a maioria, o pessoal do setor imobiliário, se organiza, formar uma associação de amigos da APA, e esse pessoal, eles só estão querendo fazer lobby. Então, a gente precisa ao departamento de mobilização do INEMA para mobilizar realmente as comunidades que mais necessitam estar nessa discussão. E conto com sua ajuda, que eu sei que você é dessa área. Levarei esse pleito lá para falar com o pessoal, principalmente da DISUC, é bom a gente ir se adaptando aos nomes, né? DISUC é a Diretoria de Sustentabilidade e Unidade de Conservação do INEMA, e a CGDIS é a Coordenação de Gestão Descentralizada e Interação Social. Então, falando com esses dois setores de coordenação, são responsáveis, além da Secretaria Executiva dos colegiados dentro da SEMA, né? Então, no organograma tem o INEMA, que tem 2 estruturas de coordenações que dialogam direto com a unidade regional do INEMA, e tem a Secretaria Executiva dos colegiados na secretaria, que fica trabalhando mais a partir das instâncias maiores, né, como é o CONE, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o CEPRAM e as conferências de meio ambiente. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Odilei, eu sou secretário de Meio Ambiente de Tabocas, e eu, como representante do Poder Público aqui no evento,
Eu gostaria também, é uma pena que a promotora teve que sair, né, não pode nos ouvir, mas eu queria falar um pouco sobre a dificuldade que os municípios têm, né, quanto à gestão dos recursos hídricos dentro dos municípios. Nós estamos numa região do estado muito pobre, né, de recurso hídrico. Tem um amigo ali de Aborandi que ainda pode se vangloriar, né, que ainda tem um pouco d'água lá, né? E nós, na verdade, estamos numa região que é o lado pobre do oeste. Nós temos a região lá de Barreiras, de Luiz Eduardo, que é uma região agricultável muito, né, de agricultura muito forte e de irrigação também muito forte. E nós temos na nossa região de Tabocas do Brejo Velho, ali na área de transição entre Caatinga e Cerrado, Brejolândia, Serra Dourada e outros municípios, uma dificuldade muito imensa quanto à gestão do recurso hídrico. Nós não temos, o rio mais próximo é o Rio Corrente, que fica a 100 quilômetros, né? A captação de água doce, até para abastecimento humano, da sede do município é feita em Porto Novo, que também fica a 100 quilômetros, e a zona rural não tem abastecimento de água potável. As pessoas tomam água da chuva, né? Que a água, graças a Deus, o governo federal implementou lá no governo Lula anteriormente aquelas cisternas, que é quem tem contribuído para que essas pessoas consumam água com um pouco, né, de qualidade potável, mas às vezes nem tanto, porque não há um tratamento devido. O pessoal da Secretaria de Saúde até acompanha, mas nem sempre a gente consegue garantir que essa água consumida é a ideal. Mas o problema crônico, na verdade, é a perfuração de poços artesianos. Então, nós temos um grande número de perfuração de poços artesianos na região. Essa prerrogativa de autorização de outorga é do INEMA, né? E, infelizmente, o município fica de mãos atadas, né? O INEMA, hoje, na minha região específica, vou falar de lá, é uma instituição falida, né? É uma pena que a gente não tem ninguém aqui do estado para escutar isso, porque hoje a gente tem lá em Santa Maria da Vitória uma sede do INEMA que é praticamente inoperante, tem um técnico sozinho que analisa vários processos de toda a região, são 25 municípios que são ligados àquela sede regional do INEMA. Operação de campo, nem sonho, né? Você encontrar alguém do INEMA fazendo a fiscalização de campo, quanto à queimada, quanto à preservação de fauna, quanto a desmatamento e a abertura de poço artesiano, não existe. Nós do município, quando precisamos abrir um poço artesiano, eu tento entrar com o processo lá no INEMA, e isso é uma comunidade que está ali morrendo de sede, a gente precisa fazer alguma coisa, e aí a gente entra com o processo no INEMA, demora 6 meses para sair uma outorga. Quando você consegue a via SERB, ainda é mais rápido um pouco, né? Então, é algo que a gente precisa debater junto com o governo do estado, o fortalecimento, né, do INEMA nas regiões, porque realmente é algo muito, muito sério. Eu entendo até que deveria ser revista a política eu sei que hoje é prerrogativa do estado, eu nem sei como se daria essa mudança, mas que os municípios, sabendo cada uma da sua situação, pudessem realmente de perto, né, acompanhar e, se fosse o caso, emitir essas outorgas, né, controlar essa perfuração de poço indiscriminada nessa região aí do oeste. Outro tema que eu queria falar também, que eu gostaria até que a promotora tivesse, mas infelizmente ela não pôde ficar, é sobre o saneamento, né? Nós da região sabemos da questão do saneamento ligado aí ao recurso hídrico. É uma realidade nacional, é uma realidade na Bahia, que praticamente todos os municípios do interior não têm saneamento básico, né? Nós não temos rede coletora de esgoto. Isso é inviável do ponto de vista financeiro para o município arcar com isso. O Ministério Público, muitas vezes, doutora Luciana é uma santa, né? Porque ela ajuda, ela dá, né, tempo, ela busca dialogar. Lá em Barreiras nós temos o doutor Eduardo Bittencourt, que não é tão santo assim, né? E aí ele chega, taca os municípios, né? O município de Tabocas foi multado em R$1,5 milhão, executado. Foi executado em R$1,5 milhão, porque nós não conseguimos implantar o sistema de esgotamento sanitário. Aí a gente fez uma reunião com a Embasa mandou um documento, a gente tem lá um contrato com a Embasa que passa para a Embasa a responsabilidade, né, de fornecer água e esgoto para toda a sede do município, ou alcançar 99%
de toda a sede do município e da zona rural em até 2033, segundo o novo marco legal do saneamento. Então, o Ministério Público fica a par disso. Ele não quer saber se você fez acordo com a Embasa, se você tem um contrato ou não. Ele quer que você execute a obra sem dizer de onde vai vir o recurso, sem dizer se você tem recurso ou não. E se você não faz, ele vai e te mete uma multa de R$1,5 milhão e executa, né? Então, às vezes eu até costumo dizer que o Ministério Público ajuda muito quando chega lá e impõe ao município um TAC, porque aquilo acorda o prefeito e faz ele, né, trabalhar e ajudar. Então, o TAC, às vezes, incentiva. Então, nós tínhamos lá, quando entramos, TACs abertos de resíduos sólidos, de saneamento, né? E então nós tínhamos vários TACs em aberto lá dentro do município, educação ambiental e outros. Mas esse saneamento foi o único que eu, como gestor, lá não consegui sanar. Consegui os outros 3, né, de resíduos sólidos, de educação ambiental e o TAC do SISUMA, do Sistema Municipal de Meio Ambiente, mas esse de saneamento ligado ao recurso hídrico, eu vejo hoje que é impossível o município sozinho conseguir resolver na rapidez ou no tempo que o Ministério Público exige que façamos, né? E exige isso através de multa que acaba onerando ainda mais os municípios aí. Então, a questão do município realmente não é fácil. É isso mesmo. Pessoal, só uma coisinha aqui, só uma questão do tempo, né? O painel aqui, pela programação, ele estava previsto até Não, tudo bem, é isso, é só para a gente organizar, não é nada de, está encerrado, não é isso não. Eu vou fazer só uma observação. É só para a gente trabalhar, até tentar identificar se mais alguém, além da fala de Ângelo e da fala do... Eu não vou gastar nem 2 minutos. Não, tudo bem. Nem 1 minuto. Certo. É isso. Então, você quer que primeiro ele falar? Tá, então vamos fazer o seguinte. Certo. A gente, então, eu ia propor, na verdade, um pacote de 3, e aí depois, Ângelo, não é melhor, Ângelo? Então, assim, esse pacote de 3, enquanto ele está falando, se alguém mais quiser se pronunciar, se disciplinando, 1, 2 minutinhos, certo? For uma pergunta, tudo para a gente complementar, para a gente poder fechar esse ciclo. Pode ser? E sobre a outorga, eu queria dar uma informação, depois da pergunta colocada aqui, do colega, para a gente, só para sugerir algumas iniciativas que alguns municípios já estão fazendo com relação à outorga, tá bom? Mas é competência do Estado. Bom dia, né? Meu nome é Paulo, eu estou secretário de Meio Ambiente e Agricultura no município de Jaborandi, né? Sou engenheiro agrônomo e engenheiro florestal também. Por acaso, o tema é pertinente porque também sou mestrado em recursos hídricos, especificamente, né? Então, assim, eu queria fazer uma breve consideração apenas, na verdade. Porque, assim, nessa gestão descentralizada, a gente não tem muitos culpados, nem vítimas, etc. Todo mundo tem que ter responsabilidade para atuar, né? Então, assim, o que eu queria falar inicialmente é porque território, ele nasce justamente da ideia de posse, né? E posse é relacionada a poder. Então, território é espaço de poder. E é óbvio que essa democracia, ela não é igual para todo mundo, né? Então, os poderes exercidos no território não são iguais para todo mundo. Por quê? Porque tem como base o poder econômico, principalmente, né? Então, quem tem mais poder econômico exerce mais poder no território. E aí, na água, especificamente, indo bem direto ao ponto, como todo sistema de outorga, ele é feito com base em estudo, em técnica, né? Para liberação de vazão, enfim. Quem tem condição, né, econômica de promover estudo e apresentar entrada em processo junto ao INEMA, consegue ir lá e realizar, com certeza, de forma mais direta, digamos assim, do que quem não teria. Então, eu acho assim, dentro desse contexto, a gente vê o despontar da crise hídrica crescendo aí por conta disso, né? Aí dentro da região, do contexto da região oeste, no município de Jaborandi mesmo, a gente fica muito dependente, está dependente no momento, de informação, né? Informações técnicas, principalmente do órgão que outorga. Essas informações, elas precisam ser públicas, publicizadas, né? De forma para a gente poder discutir, conversar, inclusive ver se os impactos
dos poços artesianos que impactam no aquífero Urucuia, que é o que abastece de grande monta, eu diria assim, o Rio São Francisco, ou nas águas superficiais, se esses estudos realmente batem com o que está sendo autorizado de retirada de água, de uso de água e até dos lançamentos de efluente, que também demandam de vazão específica para isso. Então, esse é o ponto principal que a gente precisa também trabalhar, porque sem isso, a gente não tem como discutir, e a partir daí, discutir essas relações de poder, né? Podemos tirar mais água? Quem vai poder? Quando é que a gente vai poder limitar o uso de retirada de água para garantir a paisagem, né? Por exemplo, agora a gente está entrando na Piracema, já está na Piracema, inclusive, né? A gente sabe que a retirada de água lá em cima, a montante, vai impactar no volume de água da calha do rio e nas lagoas marginais. Esses peixes, ao final da Piracema, vão sair das lagoas marginais, vão subir o rio para a reprodução. Se não tem lagoa marginal, ou se a margem foi desconstruída ao longo do processo, né, técnico lá do processo de vazão do rio, isso vai impactar em menos peixe para os pescadores, para a população, enfim. Então a gente precisa trabalhar isso. Esse é o meu comentário e agradeço. Para Ângelo, mais creio que não, né? Eu estava olhando aqui para o colega que estava falando, mas acho que não, né? Então a gente vai passar para a Ângelo. Sobre outorgas, não me permite, existem algumas iniciativas que a gente na legislação estadual tem uma portaria, é uma portaria do INEMA que fala sobre dispensa de outorga. Existe um cálculo, uma definição para, a depender do aquífero, água subterrânea, que geralmente é onde se tira a água do poço, de cada poço que é feito, né? Construído, vem de um aquífero, então ela não vem do milagre, não é? Então, por isso a importância do instrumento de controle, né? A outorga, volto a dizer, é uma permissão, deve ser uma permissão planejada para aquela retirada daquele aquífero que também alimenta a bacia hidrográfica, a água superficial. Então, aí vem novamente a discussão do conflito de uso da água, né? E aí eu não vou usar aqui, entrar nesse detalhe, porque para cada região, para cada território no estado da Bahia, a gente tem uma situação. Inclusive, existe também uma legislação, uma portaria diferenciada para a região do Oeste, em função do múltiplo uso da água do Urucuia, né, que é um dos maiores aquíferos, inclusive, no âmbito nacional. Então, mas alguns municípios, exemplo de Dom Basílio, ali na região do Oeste também, e alguns municípios tomaram iniciativa, até aqui no extremo sul da Bahia também começou a fazer uma iniciativa a partir da associação de leite, mas isso não avançou. Mas depois a gente pode conversar para ver de que maneira pode ver isso, tanto a gente trabalhar a partir dos consórcios públicos para otimizar e ajudar na descentralização, quanto alguns municípios tomaram iniciativa que é fazer um levantamento das necessidades com relação ao que envolve dispensa de outorga e o que envolve outorga, seja ela menor, né, não comparando com outras muito maiores, né, que envolve aí o poder econômico e outras coisas mais. Para daí se chegar ao núcleo de outorga dentro do INEMA para poder trabalhar essa otimização, essa liberação e outras coisas mais. Estou falando muito rapidamente, mas assim, alguns municípios fizeram esse levantamento, assumiram a responsabilidade e aí vem alguns instrumentos de cooperação técnica, às vezes até convênio, aí a depender do que vai se trabalhar para descentralizar o acompanhamento desse instrumento, tá certo? Porque a outorga não é só, gente, pura e simplesmente um papel cartorial, como também tentam fazer da licença ambiental, né? Então a gente tem que ter esses cuidados de governança para a gente poder saber trabalhar e como trabalhar também essas parcerias entre os entes federativos. Então, Ângelo, por favor. Bem, obrigado mais uma vez. Bem, o colega que falou sobre os municípios, né, e o outro também, só reforçam aí a importância tanto do aspecto da participação dos municípios nos comitês e também, ao mesmo tempo, dessa questão da governança, né?
sem dúvida, a gente sabe das dificuldades e a gente, olhando para o Brasil, né, as diferentes, inclusive, dificuldades que tem cada município para fazer não só a gestão de recursos hídricos, mas a gestão ambiental. E quando ele entra na questão da outorga, né, me parece que, ao mesmo tempo que, olhando para a questão que ele colocou sobre, não estamos falando de culpados, mas é claro que cada um tem a sua responsabilidade. Monitorar, inclusive, a governança é olhar para isso, quer dizer, a atribuição hoje, por exemplo, da outorga é do poder público estadual, ou da União, no caso de rios de domínio da União. Mas eu penso que o avanço da outorga, e aí sim, talvez, no mínimo, por exemplo, e aí eu não vejo isso acontecer em algumas bacias, pelo menos, em alguns comitês, no mínimo a outorga deveria ser feito um balanço anual da outorga nos comitês de bacias. Porque, por exemplo, quando a Luciana trouxe o PL 4546, ele está lá proposto uma questão muito perigosa, que é, dentre várias ameaças à gestão de recursos hídricos, descentralizada e participativa, é a criação da concessão da cessão onerosa, né, da água. Quer dizer, o São Francisco fez um estudo na calha principal do São Francisco, na parte alta, onde ele encontrou cerca de 200% de usuários que estavam usando outorga, que estavam usando água sem outorga, comparando com o que existia. Imagine se você cria uma cessão onerosa, quer dizer, alguém pode ser dono da água, quando a Constituição diz que a nossa água é um bem público, e alguém pode ser, mesmo que temporariamente, pode ser dono da água para dizer assim, eu pedi 10 litros, o que é a cessão onerosa? Ele pediu 10 litros, vamos dizer, 10 litros por dia para usar a água. Ele usa 5. Aí ele mesmo, essa cessão onerosa, se aprovada, permitirá que ele mesmo diga onde ele quer colocar esses outros 5 que ele não usa. Quando, na realidade, esses 5 que ele não usa não é dele, não é do Estado. O Estado faz a gestão dessa outorga e essa água, na realidade, esse não uso, deve retornar para a bacia hidrográfica, fazer o balanço hídrico, né, para ver aonde vai ser utilizada, porque não é a pessoa lá, o que pediu 10 litros e está usando 5, que deve dizer para onde vai ser negociada essa água. E tem outro aspecto, né? Aí a dimensão da capacidade estatal, que entra essa dimensão da capacidade estatal não só do município, mas do Estado. Muitas vezes a gente tem uma discussão na sociedade brasileira, e colocada por alguns, que é a história do Estado mínimo, do Estado máximo. O que a gente tem que discutir é a capacidade, qual é o tamanho do Estado para ele ter, né, diante da sua responsabilidade, para ele dar conta dessas responsabilidades. A gente eu já encontrei, inclusive pela experiência que tenho, de felizmente ter o privilégio até de, em vários estados do Brasil, encontrar muitos órgãos gestores com 3 técnicos apenas. Como é que esse técnico vai dar outorga? Quer dizer, as pessoas reclamam, minha outorga está demorando muito, mas o técnico, né, dependendo, é claro, do pedido de outorga, ele não pode dar uma outorga de uma hora para outra, ele tem que analisar a bacia hidrográfica, ele tem que olhar a situação, a demanda. Então, assim, é importante que dentro dessa discussão de capacidades estatais, e olhando inclusive para os municípios, que a gente tenha realmente capacidades estatais, né, e que a gente não entre nesse discurso vazio, né, nesse debate vazio entre Estado máximo e Estado mínimo. Nós temos que ter um Estado capaz de atender às demandas e à sua responsabilidade, inclusive na gestão de recursos hídricos. A mesma coisa a gente poderia falar do licenciamento. E muitas vezes aqueles que defendem o Estado mínimo são os mesmos que defendem a flexibilização do licenciamento, a flexibilização da outorga, quando não é isso. Isso é um instrumento muito sério. A outorga não é isso que a Kitty falou, não é só cartorial, não é cartorial.
É um instrumento que, inclusive, a gente mesmo poderia utilizar. E acho que os comitês de bacias, me parece que no evoluir da nossa gestão, devem avançar sobre esse instrumento, se empoderar, inclusive no aspecto da informação, né, para que a gente... Né, os conflitos pelo Correntina aí na Bahia é um exemplo disso. Né? É um exemplo disso. Mas a gente pode tem mais exemplos sobre isso. Alguns comitês nasceram exatamente por causa do conflito pelo uso da água, porque alguém estava usando mais água do que outros. E a gente sabe que é preciso ter uma análise muito cuidadosa, e me parece que os comitês de bacias cada vez mais têm que se empoderar dessa informação e solicitar sempre que, no final do ano, a gente tenha um balanço sobre a outorga pelo uso da água. E acho que o evoluir disso é mais do que isso. Né? É participar, de alguma forma, de algum mecanismo da discussão sobre a concessão da outorga mesmo. Dentro, inclusive, talvez a partir dos planos de bacias hidrográficas, né, que são instrumentos importantes. Então, assim, eu acho que será a minha última fala, né? São os comentários finais. Eu agradeço a oportunidade. Nós temos, muito obrigado aí ao Paulo, ao Encontro de Meio Ambiente da Bahia, aos organizadores, e nós temos muita questões. O que nós não podemos, especialmente, como eu disse, a nossa cultura brasileira, a gente conquistamos uma lei que é uma evolução que é muito boa, a Lei das Águas, mas ela ainda tem lacunas de governança. Por isso que, para saber, inclusive, se ela dá respostas, inclusive para a questão das mudanças climáticas, da vulnerabilidade social, né? É preciso monitorar. Nós precisamos monitorar essa governança para saber, inclusive, aonde que a gente não está conseguindo integrar essa gestão ambiental com a gestão de recursos hídricos, no nível do território, por exemplo, no nível dos municípios, para que a gente possa resolver essas lacunas e, a partir disso, termos ainda mais resultados. É claro que quanto mais a gente tiver e trabalhar de forma sistêmica, integrada, ambiente, social e economicamente falando, a gente cada vez mais teremos, possivelmente, mais resultados. Né? Como costuma dizer Boaventura de Souza, a gente precisa, inclusive, construir uma nova ciência. Mais do que a interdisciplinariedade, a gente precisa construir uma nova ciência, porque essa ciência nossa, das caixinhas, olhando tudo segmentado, separado, não vai dar conta, a gente pode dizer, dos nossos desafios atuais. Muito grato e obrigado pela oportunidade. Obrigada, Ângelo. Bom, gente, vou passar aqui para Paulo. Então, só para a gente ser muito prático, né, para a gente não ficar no... esses temas, esses debates, eles são praticamente uma partida, não é, Ângela? Então, é a gente aproveitar esse momento de informação para a gente daí ter o otimismo e a positividade de que a gente vai poder dar continuidade e fazer avançar, e espero que a gente venha aí por mais algum tempo aí de retomadas, de avanços e trabalhar a governança com o que a gente já tem de informação e o que a gente tem de avanços, identificar os retrocessos e poder cumprir e enfrentar esses desafios. Então, vamos lá. Vou passando para Paulo para a gente agradecer mais uma vez, Angela, essa importância do trabalho do observatório e vamos tocando em frente. Nós queríamos agradecer a participação do Ângelo Lima, que é diretor do Observatório das Águas. Obrigado, Ângelo. A gente, sempre que possível, convida ele por causa dessa visão sistêmica da água, da governança, porque sem essa ação integrada, e aí principalmente com a participação aqui dos municípios e de vocês, secretários, foi muito importante. Nós queríamos só agradecer e registrar a presença do Manassés Santos Souza, que é prefeito
de Maraú, está aqui acompanhando o evento conosco. Prefeito, muito obrigado pela presença. E também do secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Belmonte, senhor Antônio Raimundo da Silva Seara. Nós, então, encerramos esse painel e vamos ter 3 minutinhos, 5 minutos de intervalo para o próximo painel, que é a recarga hídrica, que tem a ver, logicamente, com o primeiro painel, que é a gestão de recursos hídricos. Então, o próximo painel será recarga hídrica, a atuação da Veracel em prol dos recursos hídricos. 3 minutinhos de intervalo e a gente já volta.